Meu nome é Mário Persona e esta é a TV Barbante. Eu estava esses dias viajando e visitei uma cidade muito interessante. Eu fui fazer uma palestra para cerca de 250 médicos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E o que eu achei interessante é a forma como a cidade e a siderúrgica e a indústria, elas estão juntas. Eu não pensava que fosse encontrar algo assim, eu não conhecia ainda a Volta Redonda, e você percebe que a siderúrgica, a indústria, ela se mescla com a cidade. As coisas estão juntas, as coisas parecem que nasceram juntas e crescem juntas como se fosse uma coisa só. É interessante, é uma vista impressionante você olhar para aquela cidade, aquelas chaminés e toda aquela coisa, aquele ruído, você sente que está pulsando a siderúrgica ali dentro da cidade. E o que eu comentei com os médicos lá em Volta Redonda foi a questão também de como o médico ele precisa ter um entrosamento com a sociedade hoje, com o seu mercado. Houve uma época quando o médico vivia como médico de família, atuava como médico de família, aquele profissional que ia em casa, você chamava, ele conhecia a família, conhecia todos os seus filhos, ele conhecia todos por nome, era o que fazia o parto, era o que tratava das crianças, era o que tratava na adolescência, era o que ia até, quando eles chegavam à vida adulta, às vezes era o mesmo médico que ia acompanhando e envelhecendo junto com aquela família. Porém, muita coisa mudou com o tempo. A medicina se tornou um negócio muito corrido e muito concorrido. E os médicos passaram a ter que correr atrás do tempo e para conseguir exercer o seu papel e a sua profissão. E o que aconteceu com isso foi um distanciamento cada vez maior das pessoas. Os médicos se tornaram profissionais mais distantes, não tão inseridos no contexto de uma família. Mas os tempos estão mudando. Hoje a concorrência é muito grande. Dentro desse campo também, da medicina, antigamente você saía da faculdade de medicina, você tinha um lugar no mercado, uma colocação no mercado. Hoje o simples diploma, a simples faculdade já não garante que você poderá atuar no mercado como médico, ou pelo menos atuar de uma forma bem-sucedida como profissional no mercado. Você precisa constantemente se atualizar cada vez mais e inclusive começar a trabalhar a sua carreira, a sua pessoa, as suas competências como se fosse um produto para o seu mercado. E nesse ponto o médico acaba tendo que se diferenciar. E foi esse o tema da palestra que eu dei para aqueles médicos, como você atuar em um mercado cada vez mais competitivo, como um profissional de medicina, sendo diferente dos outros profissionais. É claro que uma das formas é você voltar àquele relacionamento mais humano com os seus clientes. Eu li outro dia uma estatística que dizia que nos Estados Unidos, os médicos que normalmente são processados por clientes por algum erro médico, são aqueles, em maior porcentagem, são aqueles que gastam, em média, nas suas consultas, menos tempo com os seus clientes. Por outro lado, médicos que às vezes também cometem erros e causam algum dano aos seus clientes, porém gastam mais tempo, em média, nas consultas com os seus clientes, eles são menos processados. As estatísticas apontam que eles passam por menos dificuldades com processos. E um outro fator importante também, que foi demonstrado nisso daí, é que aqueles médicos mais autoritários, aqueles que têm, que se impõem mais em cima do seu paciente, do seu cliente, também correm o risco de ser mais processados. Enquanto que aqueles médicos mais amigos, mais companheiros, aqueles que são mais humanos, mesmo quando erram, eles têm um risco menor de serem processados por erro médico. Agora veja se existe uma lição nisso. Eu creio que existe. Existe uma lição. Nós podemos aprender a tratar o nosso cliente de uma forma diferente. E nós temos que fazer isso. Alguns médicos estão fazendo coisas incríveis. Alguns já equiparam seus consultórios, alguns já investiram no atendimento, as suas secretárias, as suas atendentes são pessoas bastante treinadas para criar uma boa impressão para a sua clientela. Alguns
trabalham o seu marketing pessoal, alguns médicos inclusive trabalham o seu marketing pessoal, a sua postura, a sua maneira de conversar. Eu tenho dado palestras para médicos e é interessantíssimo, fiz até treinamentos de como falar em público para médicos, porque eles precisam saber também se comunicar, saber transmitir as suas ideias, saber passar para o seu público, para os seus clientes, as suas emoções. E há médicos criando soluções, ou pelo menos maneiras inovadoras de encantar os seus clientes. Eu conheço uma pessoa cujo médico, cardiologista dele, é mágico. Sim, ele faz mágicas. O cliente entra na sala, na hora de atender, ele tira um baralho do bolso e fala, escolha uma carta. Aí o cliente fica meio assim, não sabe o que fazer, tira uma carta, e fala, agora baralho e tal. No fim ele adivinha qual é aquela carta, e às vezes ele tira moedas da orelha das crianças, faz aparecer bolinhas na mão, balança a mão assim, aparecem várias bolinhas no meio dos dedos. O médico tem por hobby ser mágico, ser ilusionista, e ele levou esse talento dele, essa prática, para a sua prática médica, o seu consultório. Claro que ele não fica fazendo mágica o tempo inteiro. É uma forma de quebrar o gelo, de colocar o seu cliente à vontade, de amenizar um pouco o sofrimento daqueles que estão hospitalizados, divertir um pouco, entreter um pouco os seus clientes. E tem dado certo? Tem dado certo porque ele é muito querido por onde ele passa. Agora, ele fez uma mágica interessante com essa pessoa que eu conheço. Ele fez desaparecer uma nota de R$10. Ele pediu para o cliente uma nota de R$10, fez um passe de mágica e puf, a nota de R$10 desapareceu. Bom, é evidente que esse médico deve estar apenas começando na sua carreira, porque eu conheço alguns médicos que fazem desaparecer muito mais do que R$10.